Fala, meus consagrados! Chegou o momento de eu finalmente trazer a análise da final da série do Gambito da Rainha, né? A partida entre Elizabeth Harmon e Vassily Borgov. E se você ainda não viu a série, preferível que você veja e depois venha conferir o vídeo, porque pode ter spoiler, né? Mas se você não liga para spoiler, pode ficar aí, porque tenho certeza que vai estar muito bacana. Então vamos começar. A Beth jogou lance 1, D4, Borgov respondeu com D5, seguiu com C4, caracterizando o gambito da dama. Nessa posição, o Borgov fez D por C4, né? Aceitou o gambito, então transpôs para um gambito da dama aceito. A partida seguiu então com E4 dominando o centro, cavalo C6, bispo E3 desenvolvendo, cavalo F6, cavalo C3 e E5. Agora o Borgov nessa posição ele está questionando um pouquinho esse centro, né? Ele está tentando dificultar a situação das brancas aqui, né? E colocar um pouquinho de pressão nesse centro. Então a Beth seguiu com D5, já fixando esse centro, né, no caso, e também atacando o cavalo que está em C6. E o Borgov tirou o cavalo, né? Nessa posição, até o lance mais indicado seria jogar com cavalo A5, que estaria trazendo aqui uma defesa para o peão de D4 das negras. Mas aí você pode se perguntar, mas se eu jogar dama D4 aqui, eu estou dando cheque e na sequência eu posso capturar o cavalo. Na verdade não, porque aqui um excelente lance a se fazer seria C6, que bloqueia o cheque e ao mesmo tempo traz uma defesa aqui para o cavalo que está em A5. Né? Mas não foi assim que a partida se seguiu, no caso. E o Borgov tirou o cavalo, jogou cavalo E7, já pensando em fazer aquela manobra típica, né? Jogar cavalo E7 e depois jogar cavalo G6, levando o cavalo para a ala do rei, né? Tirando o cavalo da ala da dama e levando o cavalo para a ala do rei. Seguiu então com bispo toma C4, já tomando aquele peão que estava isolado aqui no caso, e o cavalo fez cavalo G6, terminando a manobra que eu falei anteriormente, né? Já levando o cavalo para a ala do rei. Seguiu então com F3, bispo D6, dama D2, dando a entender que pode ser que faça um roque grande aqui, né? Bispo D7, cavalo de G, E2, A6, já dando uma ideia também de que o Borgov pode estar fazendo uma avalanche de peões na ala da dama, né, para incomodar um pouquinho, né? A partida seguiu então com bispo B3, já realocando o bispo, né, saindo dessa possível avalanche que o Borgov podia estar jogando. Bispo D3, B5, já mandando os peões para cima, na ala da dama. E a Beth nessa posição jogou A4, questionando esse ataque das negras. A partida seguiu com roque pelo Borgov, roque pela Elizabeth Harmon e dama E7, terminando o desenvolvimento das negras, né, conectando as torres aqui. Seguiu com torre de AC1 e cavalo H5. E talvez nessa posição fosse melhor para a Beth jogar rei H1, porque já sai da possibilidade de troca dos bispos, né? Porque esse aqui é jogado bispo C5 pelo Borgov, se o rei estando em G1, né, no caso, o que ia acontecer? Eu jogava aqui o bispo e o bispo das brancas, o bispo de E3, estaria cravado. Então provavelmente ia ocorrer essa troca dos bispos e iria liberar a casa de F4 para o cavalo. Porque o Borgov está tentando dominar essa casa com 2 dos seus cavalos, e essa casa é uma casa muito forte, muito ativa, para qualquer desses cavalos ocuparem, né? Seria uma casa bem problemática para as brancas. Mas a partida seguiu então com G3, trazendo uma defesa aqui para o ponto de F4.
Seguiu com H6, bispo C2, torre de A B8 e finalmente a Beth tomou, né, os peões da ala da dama, fez A por B5, seguiu com A por B5 e torre A1, já tentando dominar essa coluna A aqui, né? Seguiu então com torre A8, questionando o domínio dessa coluna. Seguiu então com bispo D3, bispo B4, que crava a dama aqui, né? Crava o cavalo, na verdade, já trazendo uma pressão para a dama. Então ocorreu a troca das torres, né? Torre por A8, torre por A8 e dama C2 saindo dessa cravada incômoda aqui que o bispo de B4 está causando. A partida seguiu com o bispo C2, já novamente trazendo o tema da troca dos bispos, né, para liberar essa casa de F4 e dar uma incomodada também. A partida seguiu com cavalo D1, e esse lance ele é muito bom porque ele está defendendo o bispo de E3 e trazendo um ataque para o bispo de C5, né, ataque duplo na verdade, que tanto o bispo quanto a dama estão atacando o bispo das negras. A partida seguiu com bispo D6, fugindo desse ataque, né, na verdade. Cavalo F2 e cavalo de HF4, já pensando em ocupar essa casa, que lá atrás eu falei que era uma casa muito forte. Seguiu com torre C1, e aqui um momento que a gente poderia olhar, uma variante, seria a tomada do peão de G. O peão de G toma F4, né, tomando esse cavalo. E na verdade essa sequência ela pode parecer boa, mas o final dessa sequência ele não é muito proveitoso para as brancas, né, no caso. Porque poderia seguir com peão de E toma F4, bispo toma F4, bispo toma F4, cavalo toma F4 e no final da linha do mesmo jeito teriam o cavalo das negras aqui em F4, um cavalo muito forte, né, que está incomodando o bispo e está limitando alguma dessas casas aqui do rei, né? Um cavalo muito incômodo. Mas não foi assim que se seguiu, né? A Beth percebeu isso e, portanto, não jogou, né, o G toma F4 lá atrás. Ela seguiu, então, com torre C1, torre de FC1. A partida deu prosseguimento com o Borgov jogando dama G5. E esse lance, eu tenho que comentar ele porque ele é um lance chato, né? Que eu já tinha até sinalizado. Ele está cravando o peão de G, porque isso não é cheque. Então, não pode ser tomado esse cavalo. Foi jogado, então, rei H1, já saindo dessa cravada incômoda aqui. Seguiu com dama H5. E agora o Borgov está fazendo um ataque que está atacando a base dessa cadeia de peões, que vão combinar que ela é muito chata, né? Essa cadeia da Beth. Mas não é somente isso, aqui tem uma ameaça de mate em 2, porque vamos supor que a Beth joga um lance passivo aqui, um lance como B2, por exemplo. Aqui tem mate em 2, se você quiser, a título de exercício, né? Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Agora eu vou dar a resposta. Aqui o lance de arremate da partida seria dama toma F3 com cheque, e aqui nenhuma peça pode estar defendendo o rei. Então, forçado seria rei G1 e por fim teria o mate com dama em G2. Mas, obviamente, a Beth viu essa sequência, né? Porque senão a série ia ter acabado aqui. E foi jogado cavalo G1. Já trazendo uma defesa para esse peão, para a base dessa cadeia de peões e impedindo o mate, né, que podia acontecer. Foi jogado cavalo D3, trocando o cavalo pelo bispo de D3. Seguiu então com cavalo toma D3 e F5. Novamente o Borgov está tentando atacar essa cadeia de peões da Beth, que ela é muito chata, né? Está tentando quebrar essa cadeia de peões. A partida seguiu com cavalo C5, que ataca o bispo de D7 aqui.
Então, o Burgov fez bispo C8, defendendo o bispo, e aqui foi jogado torre F1. E esse lance, na verdade, ele não é o melhor lance da posição. Aqui o lance indicado, na verdade, seria dama D3, porque estaria trazendo um ataque aqui para o peão de B5, né? E, na verdade, esse peão que está em F3, ele já é um peão defendido, né? Defendido aqui pelo cavalo. Então, está tranquilo com relação a isso. Mas não foi isso que se seguiu. A partida seguiu com torre F1, cavalo E7, dama D3, agora sim trazendo o ataque para o peão de B5, F toma E4, finalmente o Burgov quebrou essa cadeia de peões, né? Finalmente, e trouxe também um ataque para essa dama. A partida seguiu com F toma E4, agora criando peões colgantes, né? Se você não sabe o que são peões colgantes, são quando você tem dois peões isolados, né? Não tem nenhum outro peão nas casas adjacentes a eles que possam estar auxiliando na sua defesa, no seu avanço, etc. A partida seguiu com dama G6. E esse lance, ele é um lance que exige um certo cuidado por parte das brancas, porque aqui você pode pensar, por que ela não tomou em B5, né? Porque aqui na seguida podia ter tomado em B5, por exemplo. E não foi o lance jogado, né? Por quê? Porque se ela toma em B5 aqui, a partida podia seguir com bispo por C5, bispo por C5 e dama toma E4 com cheque. E aqui as brancas teriam um problema, porque é muito difícil cobrir esse cheque. Se, por exemplo, cobre de cavalo, posteriormente estaria vindo aqui bispo G4, incomodando esse cavalo e ganhando uma peça, né? Porque esse cavalo não pode sair porque ele está cravado, e qualquer outro lance aqui, esse cavalo estaria provavelmente caindo. E a mesma coisa se cobrisse de torre, por exemplo, né? Seria ainda melhor para as negras por causa do mesmo motivo. A torre estaria cravada e seria complicado de defender essa torre nessa posição. Então, a Beth viu isso e fez o bonito lance rei G2, que traz aqui uma defesa a mais para esses peões tanto de E3 quanto de H2. A partida seguiu com rei H7, cavalo F3 e cavalo G8. Seguiu com cavalo H4, cutucando essa dama aqui das negras. Segue com dama G4, cavalo F5 e cavalo F6. E nessa posição, a Beth ela jogou o lance H3, de novo cutucando essa dama. E nesse momento tem que se ter um pouco de atenção, porque essa dama está um pouco sem casas, né? Então, a única casa que está sobrando aqui são as casas de H5 e a casa de G6. A partida seguiu então com dama G6, fugindo dos ataques, cavalo E6 e torre A4. Finalmente, o Burgov trouxe um ataque para esses peões colgantes que estão aqui no centro do tabuleiro da Beth Harmon. Foi jogado então B3, cutucando essa torre, né, já gerando aquela dúvida: o que você vai fazer, meu amigo Burgov? Então o Burgov, ele não teve dúvida no coração e fez torre por E4, quebrando essa cadeia de peões. E essa torre está defendida, então não pode ser tomada. A partida seguiu com cavalo D6, que cutuca aqui o bispo, né, de C8. Seguiu com bispo E6, saindo do ataque e tomando uma peça. E D por E6. Nessa posição, a gente já começa a perceber que essa troca ela foi positiva para a Beth, porque no final das contas ela está com o peão passado aqui a 2 casas da promoção, né? A partida seguiu então com C por D6, tomou o cavalo, e E7, já avançando com esse peão passado, que agora está a uma única casa da promoção, e isso é um problema muito grande para as pretas. A partida seguiu com D5, trazendo uma defesa para a torre. Bispo C5, defendendo o peão passado, né? E dama E8. E por que esse lance de dama E8 é um lance muito importante?
Porque se ele não é jogado, se a dama não auxilia na defesa do peão passado em E7, né, poderia facilmente a torre de F tá passando e ela com certeza ia auxiliar muito na promoção desse peão, não ia ter como parar essa promoção. A partida seguiu então, né, com dama E8. Dama F3, trazendo uma pressão aqui para a ala do rei. Dama C6, cutucando o bispo. Nessa posição, seguiu com B4, defendendo o bispo. E dama E8. E esse lance, na verdade, ele é um blunder, né? Ele é um péssimo lance, porque aqui foi a famosa dama ioiô, que vai e volta, né? Foi, depois ela voltou. E esse lance é muito ruim porque as brancas aqui têm muita vantagem, né? Por causa desse peão passado de E, que ele está escravizando tanto o cavalo quanto a dama. Porque se qualquer uma dessas duas peças, tanto a dama quanto a do cavalo, saem, vai estar vindo os ataques de torre pela ala da dama. E com certeza esse peão seria promovido, né? Seria um problema muito grande para as negras. E nessa posição, a Beth estava com sangue nos olhos já, porque ela teve complicações, né, nas outras partidas com o Burgov, e jogou o lance mais forte da posição, que é dama F5 cheque. E aqui não pode defender com a dama, não pode cobrir o cheque de dama, porque aqui haveria a troca de material seguida da promoção do peão, né? Então vamos supor que fosse jogado dama por G6, cheque, rei por G6. Nessa posição, poderia seguir com torre, toma F6, cheque. E aqui não tem mais como parar o peão de E, né? Porque se rei toma torre, tá havendo a promoção e aqui é muito material a mais, né? Um bispo e uma dama contra uma torre é muito material a mais, né? Por mais que o Burgov tenha aqui alguns peões a mais, né? A partida seguiu então, não foi, né, com a cobertura da dama, mas com rei H8. Dama F6 é um lance surpreendente, porque aqui ele está sacrificando a dama pelo cavalo, né? Mas na verdade é um lance muito forte. E aqui o Burgov não tem muito como ele recusar, né? Então ele fez G, toma F6, tomou essa dama, e torre F6. E aqui já dá para ver um pouquinho da complicação que o Burgov se envolveu. Por quê? Aqui a torre está pressionando, né, o ponto de F8, que seria cheque e levaria a dama. E estaria auxiliando nessa promoção desse peão de E, que não pode ser capturado por causa do bispo, que está lá em C5. O Burgov percebeu isso, já retirou a dama, né, fez dama H5, saindo dessas complicações seguido da perda de dama. E aqui ele já tinha percebido que não tem muito o que fazer, né? Ele foi para um ataque do desespero mesmo. Então a partida seguiu com torre F8, cheque, rei G7, saindo desse cheque e atacando a torre. E finalmente teve a promoção aqui do peão que estava em E7. Nessa posição, o Burgov deu continuidade ao seu ataque do desespero, fez torre por E2, cheque. A Beth seguiu com rei F1, tranquilamente saindo desse cheque. Burgov, na continuação do ataque do desespero, fez dama toma H3, cheque de novo. Beth Harmon fez rei toma E2. Burgov seguiu com dama G2, cheque. Aqui tranquilamente Beth faz torre F2, defendendo esse cheque. Um lance muito tranquilo, né? Seguiu com dama E4, cheque. E depois de rei D2, aqui o Burgov abandonou a partida e a Elizabeth se tornou a mais nova campeã mundial. Porque o Burgov aqui ele não tem muito o que fazer, né? Aqui todas as casas de cheque elas estão defendidas, né? E aqui todas as casas estão defendidas. E tem muito material a mais para as brancas. E o rei está totalmente exposto, né? Aqui já existem uma série de sequências de checkmate. E aqui o melhor que podia se fazer, né, no caso do Burgov, seria estar voltando a dama para G6 para tentar auxiliar na defesa desse rei.
Então, nessa posição, o Burgov abandonou a partida e a Elizabeth se sagrou campeã mundial lá da série Gambito da Rainha. Peraí, tu viu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Ainda não deixou o like? Tu tá me sacaneando, hein? Então vamos lá e me dá essa força. Isso me motiva muito a trazer novos conteúdos. Dito isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.